tudo bem? Vamos para mais uma? Na verdade, mais várias. A gente vai falar sobre DTAs. Essa aula, ela é bem longa. Então, o que eu faço? Esses slides eu vou dividir pela metade. Metade a gente vê numa semana e a outra metade na outra semana. A gente nunca vê tudo na mesma semana, senão fica muita informação para vocês administrar, tá? Bom, o que são DTAs? São doenças transmitidas por alimento. São aquelas doenças que a gente adquire quando a gente consome algo que está contaminado com um micro-organismo ou uma toxina, tá? Na verdade, são incluídas nas DTAs os alimentos contaminados com micro-organismos, toxinas de micro-organismos, objetos e substâncias químicas, tá? Então, veneno, vidro, caroço, também. Só que para nós, matéria só interessa micro-organismos e toxinas de micro-organismos. A gente considera um surto quando duas pessoas ou mais apresentam o mesmo sintoma depois de consumir a mesma coisa no mesmo lugar, no mesmo tempo, tá? E já é um surtinho. Só botulismo, que é um pouco mais grave, a gente vai ver, uma única pessoa já pode caracterizar surto. Bom, alguns fatores, eles influenciam na contaminação desse alimento. Por exemplo, alimento que é consumido cru, contaminado, pessoas infectadas manipulando esses alimentos, práticas inadequadas, pessoas que não lavam a mão, que não têm uma boa higienização, limpeza e desinfecção deficiente dos equipamentos, alimentos que não têm procedência, recipientes tóxicos, plantas tóxicas que foram confundidas por comestíveis, tá? Saneamento deficiente, então o lugar está sujo. Então, todas essas coisas, elas podem influenciar na contaminação desse alimento. Então, no primeiro momento, ela é contaminada. E depois, influencia na proliferação daquela contaminação. Então, aquela contaminação, às vezes, ela é até normal. Por exemplo, vou esperar que uma alface, que foi retirado direto do chão, né, da plantação, esteja limpo, mas a gente pode limpar ele, ou a gente pode até piorar a situação se a gente não limpar, se a gente não cuidar direito. Como que a gente vai influenciar a proliferação? Por preparar com excessiva antecipação. Então, imagina você fazer uma feijoada com uma semana de antecedência e não armazenar ela corretamente. Deixa uma feijoada por uma semana à temperatura ambiente para ver o que acontece. Né? Ou então, conserva aquém de um molho essa feijoada. Descongelamento inadequado. Gente, para descongelar carne a nível de restaurante, a nível de empresas, indústrias alimentícias, a gente nunca fala de congelar no sol, tá? É sempre em geladeira. Tem que tomar esses cuidados. Quem nunca viu um alimento contaminado, apodrecido, né? Ou água contaminada? Alguns fatores influenciam na sobrevivência desses patógenos. Por exemplo, às vezes não aqueceu o suficiente. Se tivesse cozinhado mais, né, é o caso da carne mal passada. Então, ali o centro está mal passado porque não atingiu a temperatura adequada. Pode estar contaminado, né? E a primeira doença que a gente estuda é a salmonela. A salmonelose é a doença que a salmonela causa. A salmonela é uma bactéria em forma de bastanete gram-negativo. Existem vários tipos de leptospirose, tá? Alguns mais graves, outros mais leves. Ela vive por um tempo fora do hospedeiro, o que facilita a transmissão dela. Então, a gente tem uma maior influência aí de fômites. Lembra que a gente viu essa palavrinha lá na aula dos técnicos? Então, fômites são objetos de contaminação. Alimentos que são carne de bovina e de aves, ovos e leite contaminado. Aves têm a sua flora normal da terra, né? Elas convivem com a
com aquela quantidade de salmonela, com aquele tipo de salmonela, mas a gente fica. O que vem pra gente, sim, ele já vem contaminado. Se não produzir, a gente vai ficar doente, tá? E o ovo também vem contaminado? Sim. Olha, em contato com o ovo, contaminando a casca do ovo. Vale lembrar que a casca do ovo, ela é porosa. Então, a gente quando a gente lava, a gente, por ela ser porosa, a salmonela, ela entra dentro do ovo, tá? Então, a gente piora a contaminação. Quando é verão, que é mais quente, a gente tem um aumento dos surtos de salmonelose, porque ela se adapta super bem à temperatura mais quentinha. Então, notem aqui a diferença. Aqui a gente tem um armazenamento, parece que está resfriado. Aqui tem várias carnes que estão fora do vácuo, mas aqui temos carnes a vácuo. Então, só está exposto aquilo que vai ser consumido, o resto está a vácuo. Olha a diferença desse abate e desse frango que parece que já morreu doente, né? Ou desse ovo, pior ainda. A salmonela ela é capaz de sobreviver à acidez do estômago, que é extremamente ácido. Antes, acreditava-se que nenhuma bactéria sobrevivia à acidez do estômago, mas sobrevive sim. E essa é uma delas. Na verdade, várias sobrevivem. E essa é uma delas. Então, gente, não adianta falar que colocar umas gotinhas de vinagre na água vai matar todas as bactérias. Se a salmonela sobrevive à acidez do seu estômago, que é um ácido super concentrado, não é vinagre diluidinho em 2 e 3 litros de água que vai matar a salmonela. Ela continua ali, porque é importante usar o hipoclorito, que é o que a saúde e a OMS recomenda a gente, tá? Os sinais e sintomas: diarreia, vômito, dor abdominal e às vezes febre baixa, nem sempre, tá? Gente, piriri. Quem nunca comeu uma coisa e se sentiu mal logo em seguida? Os sintomas eles acontecem em seguida de que a pessoa come aquilo. Então, em 3, 4 horas depois de comer o alimento contaminado, ela já começa a se sentir mal. E ela sente náusea, ela vomita e tem diarreia. Talvez todos nós já tenhamos tido algum tipo de salmonelose. Claro que existem outras doenças, são sintomas também, não salmonelose, a gente vai ver mais, inclusive. Mas talvez a gente já tenha tido, né? Porque é tão comum. Só que se não foi tão grave, porque a nossa imunidade estava boa, ou porque a gente pegou um tipo que não é tão grave assim, a gente às vezes nem precisou de médico, né? Dificilmente esses sinais e sintomas vão exigir a hospitalização da pessoa. Geralmente, ela já em 72 horas ela já está melhor. Tá? Dificilmente isso continua. Agora, existem tipos graves de salmonela que aí pode levar a pessoa a óbito, tá? E se a pessoa tiver uma imunidade muito baixa também pode levar a pessoa a óbito, tá? Então, gente, a imunidade da pessoa, o tipo de salmonela que ela está adquirindo, a quantidade de salmonela que ela consumiu, tudo isso, vários fatores influenciam na gravidade da doença. Aqui um outro tipo que é mais grave, né? O tratamento geralmente ele é baseado em hidratação. Então a pessoa vai beber bastante água, isso porque em um dia, no máximo 3 dias, a pessoa já vai estar melhor. Dificilmente precisa chegar ao ponto de tomar antibiótico, mas às vezes usa. Para diagnosticar, a gente usa um meio de cultura, tá? Que é um agar chamado agar SS, agar Salmonella Shigella, que é tipo uma gelatina que faz crescer a salmonela, cultura de crescer salmonela. Se você estiver defecando salmonela, porque ela consumiu salmonela. A prevenção é uma boa higienização, boas práticas de higiene alimentar, usar água potável para produção de alimento, usar tábuas diferentes para alimentos que vão ser consumidos crus e alimentos que vão ser consumidos cozidos, facas, tá? Aqui tem as luvas, mas não é recomendado o uso de luvas na cozinha.
porque em 15 minutos a luva está tão contaminada quanto a sua mão. Então, o ideal é que a cada 15 minutos ou menos a pessoa pare o que está fazendo e vá lavar muito bem a mão. Muitas empresas hoje em dia colocam campainhas para que tocam, todo mundo para o que está fazendo, lava e volta a cada X tempo, algumas depende da tarefa da pessoa, né? Mas o ideal é isso, lave a mão. Porque as luvas, elas fazem perder o tato, a pessoa pode correr mais risco de acidentes, de se cortar, de se queimar. Tá? Então, e também não, e a pessoa não fica estéril com luva. A luva também fica contaminada, né? Tomar muito cuidado com pias, facas, recipientes, tábuas, tá? Talheres e tudo mais. Daqui para frente, a gente fala na semana que vem. A gente vai até salmonelose apenas. As técnicas de prevenção e higiene alimentar e a respeito da salmonelose. Certo, gente? Muito bem. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.